Olá, medievais do canal, primeiramente muito obrigado aos 1000 inscritos do canal. Hoje vamos falar sobre a Imaculada Conceição. Primeiramente eu não quero colocar a culpa em ninguém, em algum protestante se você for. O que eu quero falar aqui é apenas a minha interpretação e de nós católicos. Aqui defendemos apenas que Deus quis fazer isso porque Ele quis fazer tudo perfeitamente, o máximo. Mesmo que Jesus não precisasse, que ela não fosse. E é isso, vamos pro vídeo. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Primeiramente, o próprio anjo de Deus, ele chega com esse seguinte termo, traduzido como ave ou salve. A palavra Shaire é sinônimo da palavra salve, que é incidentalmente carregada consigo uma certa conotação de real, ou seja, para realeza, que também pode se associar com a palavra de saudação. A única vez que essa mesma palavra se encontra é no Novo Testamento, em referência ao fato de Cristo ser um rei. Em João 19:3, e eles subiram a ele e disseram: Salve, rei dos judeus, e eles o golpearam com as mãos. Ou seja, esse era um dialeto daquela época que se referenciava aos reis. Também vemos isso em Mateus 27:29 e também em Mateus 26:49. Todos esses são no mesmo contexto de que é usado como uma certa realeza. Mas o que você estava querendo falar, Juan? Você está comparando com Jesus? Definitivamente não. O que queremos dizer é que era uma saudação muito mais graciosa. Ele poderia falar apenas Olá, Maria, mas não. Também tem uma outra coisa que devemos já colocar de início, que ele poderia, o anjo, ter falado apenas Olá, Maria. Ou seja, no segundo que eu falei, poderia chamar apenas Maria, mas não ocorreu. Ele falou de uma maneira adjetiva, mas o problema é que esse adjetivo, ou seja, uma qualidade a Maria, também pode ser um tipo de substantivo. E também pelo contexto que ele poderia usar apenas Maria, a palavra agraciada ou cheia de graça é um título, assim como Abraão foi para Abraão como pai de todos. Assim Maria seria um título. Assim podemos analogar com o contexto desse Lucas 1:28, o agraciado ou cheia de graça como um título atribuído a Maria. A segunda coisa que também podemos citar aí é a palavra e o termo kecharitomene, que simplesmente nunca foi usado em todo o livro da Bíblia. Mas alguns protestantes dizem que não, isso é simplesmente uma coisa única, mas não implica em nada. Mas nós católicos acreditamos que, como é uma coisa, como é um termo único em toda a Bíblia, e ao mesmo tempo foi um contexto tão único e tão sublime que é a anunciação do próprio Messias, nós atribuímos a uma coisa que realmente faz uma diferença. A segunda coisa que queremos mencionar aqui é a palavra e a base original, que é charis, do substantivo raiz charis. É geralmente traduzido como graça ou vagamente favorecer. Mais especificamente, a forma verbal deste charito, eu, divinamente. A forma de dicionário das palavras gregas está no presente, primeira pessoa no singular. O único outro uso desse verbo no Novo Testamento é em Efésios 1:6. Alguns protestantes argumentam que, tendo a mesma base em Efésios, partindo dessa correlação entre a base verbal de kecharitomene e Efésios 1:6, podemos já presumir que a palavra charis, que tem a mesma base, os dois significam graça, já que definitivamente em Efésios 1:6 fala de regeneração de Jesus em seus gentios, a regeneração de Jesus em nós que creem em Jesus. Alguns protestantes dizem que sim, pode ser a mesma base de graça, ou seja, é indiscutivelmente que o anjo estivesse chamado e estivesse falando de graça. Mas que eles argumentam que, como Efésios tem um argumento e tem um contexto de que seria para todo mundo, então se os dois seriam iguais de uma certa maneira, então todo mundo já seria imaculado como Maria. O único problema desse argumento é que o anjo se direciona de uma forma muito singular, principalmente na forma de como Maria falou sobre essa salvação que ela tinha também. Era uma salvação muito singular.
Ao invés dela falar Nosso Senhor, como sempre é mais de costume em toda a Bíblia falar Nosso Senhor, Maria falou ao contrário. Maria falou no singular, Meu Senhor. Nós acreditamos que ela pretendia apontar que, mesmo de Jesus Cristo ter morrido por ela, que antes de Jesus Cristo ter morrido por ela, e assim abrir a porta para a salvação, Maria o chamou de Meu Salvador, e assim se distingue daqueles que o chamam de Nosso Salvador, depois que ele já tinha morrido por nossos pecados. O termo também Kecharitomene está no presente particípio passivo, que é o melhor que posso descrever o tempo verbal. O grego koiné era uma língua flexível, permitindo ao autor traduzir um pensamento com a variedade de palavras. Charito deve significar dotar ou encher com graça. Quando conjugado na voz passiva, significa ser dotado ou preenchido com graça. Portanto, Jerônimo estava correto ao traduzir Kecharitomene para o latim como gratia plena, que significa cheio de graça. Com o verbo, esse que está aparecendo na tela, charito pode certamente possuir o significado de dotar ou encher de graça. Também o prefixo que, de antes da palavra Kecharitomene, essa palavra é um particípio passado perfeito. O particípio é a palavra formada que tem as propriedades de um adjetivo: pintado, ado, quebrado, ado. E é um composto de 3 características gramaticais importantes para nós. O prefixo que significa que o verbo é um verbo particípio passivo perfeito, tendo sido. Verbo raiz, ter tido. O verbo raiz acontecer, feito para você, sendo agora o resultado de ser. Verbo raiz. Por exemplo, verbo matar, passado particípio morto, soldado. Verbo queimar, particípio, passado particípio queimado, madeira. Diferente de um adjetivo que geralmente é idêntico, mas que não aplica o sentido de perfeito de que um particípio passado faz, morto e permanecer morto, sem ressurreição ainda. Queimado e não há restauração, e aquele que permanece naquele estado queimado até o presente. Ou seja, com essa palavra, com esse prefixo que, também denota que, além do anjo já ter falado que ela era agraciada, com esse prefixo que ele chamou, que ele intitulou Maria, denota que já tinha ocorrido aquele acontecimento de graça, e não apenas naquele momento. Ou seja, já era, foi naquele momento e sempre será. Em Lucas 1,42, significa que Maria é abençoada junto com outras mulheres, em vez de ser a mais abençoada das mulheres? Se esse versículo significa que Maria foi abençoada coletivamente com outras mulheres, isso não incluiria a própria oradora Isabel? Afinal, Isabel logo seria a mãe de um grande profeta. A quarta definição de eulogeo, a palavra grega para bem-aventurado. No léxico grego de Thayer, também deixa claro que entre as mulheres, em Lucas 1,42, significa que é abençoada antes de todas as mulheres. Significa que Maria é abençoada antes de todas as outras mulheres. Depois de examinar uma lista de vezes em que a palavra bem-aventurado ocorre na Bíblia, descobri a surpreendente verdade de que Maria e Jesus são os únicos indivíduos no Novo Testamento que são especificamente descritos com a raiz grega eulogeo, que com particípio significa literalmente bom o suficiente para ser elogiado ou falado bem. Outros exemplos em que a forma de particípio de eulogeo é usada para descrever uma pessoa são em São Mateus 21:9, Marcos 11:9, Lucas 19:38 e João 12:13. Eu considero que é bastante significativo que Isabel, a mesma que disse que não sabia de onde vinha a honra em ver Maria, também descreveu Maria com a mesma palavra usada nesses outros contextos. Visto que Jesus censura Jerusalém em Lucas 13:31-35 e Mateus 23:37-39, por como eles o descreveram mais tarde como bem-aventurado, poderia ter dito que Isabel também estava errada ao usar a palavra para descrever Maria?
Isso é altamente improvável por vários motivos. Por um lado, Lucas 1,41 revela que Isabel foi cheia de Espírito Santo, quando ela exaltou as palavras nos versículos seguintes, e é muito ilógico supor que o Espírito Santo pudesse inspirar a blasfêmia. Em segundo lugar, no lamento de Jesus sobre Jerusalém, ele não o está repreendendo por seu louvor, pois suas palavras são realmente verdadeiras, mas sim pela insinceridade de suas palavras. Jesus também está desapontado em Jerusalém porque sabe que o louvor deles a ele é meramente condicional, ou depende de ele cumprir ou não as expectativas temporais que eles têm do Messias. Finalmente, as palavras de Isabel não poderiam ter um erro, já que Maria é descrita como abençoada mais 2 vezes no primeiro capítulo de Lucas. No meio do cântico, Maria afirma que, a partir de hoje, todas as gerações chamarão-me abençoada. Essa afirmação é um macarismo, reconhecendo a economia das ações de Deus, e tipifica a humildade que marcou a vida e a herança de Maria. Maria usa uma forma do termo macária. A palavra é bem atestada no grego antigo. Seu campo semântico abrange bem-aventurado, afortunado e feliz, geralmente no sentido de recipiente privilegiado do divino favor. Também conota coisas que têm uma relação muito próxima com o divino. Essa frase pode assumir o sentido literal significado de pronunciará uma bem-aventurança sobre mim. Maria usa o termo do tempo futuro da palavra, que reflete que o adjetivo usado por Isabel no versículo 45, essa frase parece uma correlação no sentido como em Gênesis 30:13. Todas as mulheres me considerarão abençoada. A palavra que foi mencionada, de makariousin, da raiz makar, significa bênção. Esta palavra particular que realmente revela o verdadeiro significado e implicações das maravilhas que ela proclama que Deus realizou em sua vida. Na língua grega antiga, makar tem uma qualidade diferente de eulogêmenos, eulógetos. De acordo com o dicionário clássico da língua grega, a raiz makariousin, makar ou makaira, significa abençoado, feliz, uma qualidade propriamente dos deuses. Macaris significa o abençoado, isto é, os deuses. Esse tipo de bênção pertencia inteiramente aos deuses nos tempos antigos. Apenas figuras divinas foram qualificadas para serem descritas como Macária, Macar. A menina de Nazaré, que se descreve como abençoada com a palavra Macar, realmente reconhece que Deus deu a ela, a uma vez humilde e humilhada escrava dele, algumas qualidades somente possuídas por seres divinos. Em outras palavras, Maria está dizendo: não sou apenas abençoada entre as mulheres, eu também sou abençoada entre os seres divinos. Mesmo sem dizer isso, Maria declara que ela é dotada de qualidades divinas. De certa forma, ela proclama com essa palavra que é de fato uma figura divina. Isabel, como uma judia fiel, cujo marido é um sacerdote santo que regularmente se reveza no sacrifício no Santo dos Santos no Templo de Jerusalém, Isabel nunca se aventuraria a chamar Deus por seu nome pessoal, Yahvé, que era proibido a qualquer judeu praticante. Ela deveria chamar Deus com o nome substituto fornecido no Antigo Testamento, Adonai, que é traduzido em grego como Kyrios e em inglês como Lorde, que seria Senhor. Quer dizer, Isabel, ao chamar a menina de Nazaré de Mãe do Senhor, na verdade chamou a bem-aventurada Virgem Maria de Mãe de Deus. O paralelismo que faz do entre as mulheres também é dita para Jael, mas vamos destrinchar e distinguir entre as duas. Maria Santíssima é saudada por Santa Isabel nos seguintes termos, segundo São Lucas: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Ora, tal saudação evoca o famoso cântico de Osias e Judite. Tu és bendita, ó filha, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça do maior inimigo. Evoca também o famoso cântico de Débora sobre Jael. Seja bendita entre as mulheres, Jael, a mulher de Heber.
Bendita sobre as mulheres das tendas. As marteladas esmagou a cabeça de Cícera. Partiu e atravessou-lhe as têmporas. Juízes 5, 24, 31. Além de Nossa Senhora, Judite e Jael são as únicas chamadas pelas Escrituras de bendita entre as mulheres. As passagens acima demonstram que a dupla bênção entre bendita em bendito e bendita em bendita está comumente associada a personagens que obtêm vitórias em batalhas contra os inimigos. Vide também, por exemplo, em Gênesis 14, 19 e 20. Ao atribuí-lo à Virgem Santíssima, o próprio São Lucas reconhece que ela pode ser incluída nessa lista de mulheres que triunfaram na batalha contra os seus inimigos. No caso de Maria, no entanto, considerando a tradição cristã, há uma tipologia forte que une as três personagens, pois todas as três bem-aventuradas esmagam a cabeça dos seus inimigos. Jael, a de Cícera, Judite, a de Holofernes, e Maria Santíssima, a de Satanás. Vale ressaltar também que é irrazoável se supor que São Lucas desconhece o livro de Judite. Além de utilizar-se da LXX que o incluía entre as Sagradas Escrituras, era discípulo de São Paulo, assim como São Clemente Romano, que, por sua vez, demonstra claramente a primeira epístola aos Coríntios ter o louvor por Judite e conhecer o livro em questão. Em primeira carta de São Clemente aos Coríntios 55:4. É possível, portanto, que o próprio São Lucas tenha pensado na sua supracitada passagem de Judite em 13:23, quando utilizou-se dos termos tão parecidos para designar em Maria em Lucas 1:42. Igualmente significativo é o fato de que em Apocalipse 12, ao retomar a primeira parte da profecia de Gênesis 3:15, isto é, a inimizade entre a mulher e a serpente, São João afirma que a mulher possui a lua debaixo dos pés, a linguagem própria para definir a oposição entre as duas entidades, assim como o triunfo da primeira sobre a segunda, em Coríntios 15:25 e etc. A lua aqui assume a clara conotação negativa, já que contrasta com a mulher que estava vestida de sol. O símbolo de Cristo, portanto, de santidade, em João 1:5, Lucas 1:78, Mateus 17:2 e Malaquias 4:2, é provavelmente um símbolo do pecado, comumente associado na igreja primitiva às simbologias da noite e da escuridão, em João 1:5-12, em João 1:6, 2,9, e também em São Paulo, em 1 Tessalonicenses em 5, versículo 5. Ao dizer que a Virgem tem a lua debaixo dos seus pés, como em Apocalipse 12, São João afirma que não foi derrotada pelo pecado, mas pelo contrário, ela triunfou sobre ele, subjugando o que pode ser devido ao contexto geral de retomada do proto-evangelho pelo autor, como referencia, ainda que indiretamente, também a Gênesis, onde a mulher esmaga certamente, de certo sentido, a cabeça de seu ator, Satanás. Portanto, Maria Santíssima é a verdadeira mulher que é terrível em exército de ordem de batalha, como em Cânticos 6:10. E, com sua obediência virginal, esmaga a cabeça do dragão infernal, sendo, portanto, a corredentora do gênero humano e a criatura mais perfeita, onde Deus fez seu próprio mundo de amor e humildade nessa humilde criatura. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, alguma objeção aí, coloque nos comentários. Os próximos vídeos aí vai ser sobre isso, ou em breve aí, não sei. Mas é isso, muito obrigado, salve Maria e viva Cristo Rei.